Nem toda história tem um lado só. Nem todo dado é neutro. Nem toda verdade é única. O mundo é feito de lentes e toda lente revela e esconde. Aqui, no Professor A, começa agora a série Visões, um espaço para ampliar perspectivas, questionar narrativas e aprender a enxergar além do óbvio. Porque mudar o ponto de vista muda o mundo que a gente vê. Existe uma pergunta que parece simples, mas não é. Como você sabe o que sabe sobre o mundo? Não estou falando de opinião, estou falando de origem. De onde vem a imagem que você tem de um país que nunca visitou? De onde vem a ideia que você tem sobre um grupo que você nunca conviveu? De onde vem a certeza que você tem sobre realidades que você nunca experimentou? Porque a verdade é que, na maioria das vezes, a gente não constrói essas imagens a partir da experiência direta. A gente constrói a partir de narrativas. A escritora Chimamanda Ngozi Adichie propõe uma reflexão que, à primeira vista, parece simples. O problema não é a existência de histórias. O problema é quando uma única história se torna dominante. Quando isso acontece, não é só uma questão de informação incompleta, é uma questão de poder, porque quem controla a narrativa define o que é visto como realidade. Eu sou Samara Mello e esse é mais um episódio da série Visões, aqui no Professor A. E hoje, o que a gente vai investigar aqui não é só o conceito de história única, é o mecanismo que sustenta isso e o impacto real disso na forma como o mundo funciona. Vamos começar de um lugar mais concreto. Pensa em qualquer situação recente em que você teve certeza sobre algo. Uma pessoa, um tema, uma notícia. Agora, volta um passo. Você verificou essa informação? Ou você reconheceu um padrão? Porque existe uma diferença importante entre conhecer e reconhecer. Reconhecer é quando algo encaixa numa estrutura que você já tem na cabeça. Conhecer existe investigação. A maior parte das decisões rápidas que a gente toma no dia a dia não vem do conhecimento, vem do reconhecimento. E esse reconhecimento é alimentado por repetição. Se você escuta a mesma ideia várias vezes, em formatos diferentes, por fontes diferentes, o seu cérebro não interpreta isso como uma narrativa, ele interpreta como uma evidência. E esse é o primeiro ponto crítico. A história única não se impõe pela força, ela se consolida pela repetição. Agora, a gente precisa entender o mecanismo. Uma história única não surge de forma espontânea. Ela é resultado de três elementos principais: seleção, repetição e ausência do contraponto. Primeiro, seleção. Toda narrativa é um recorte. Não existe narrativa neutra. Quando um fato é contado, alguém escolheu o que entra e o que fica de fora. Aqui, vale trazer uma referência importante. Michel Foucault. Foucault não tratava o discurso apenas como linguagem, mas como um sistema que produz verdades. Ou seja, o que é dito, como é dito e quem pode dizer. Define o que passa a ser considerado real. Segundo elemento, repetição. Quando o mesmo recorte é apresentado várias vezes, ele deixa de ser percebido como uma escolha e passa a ser percebido como um padrão. E o terceiro elemento é o mais sensível, a ausência de contraponto. Não é que outras histórias não existam, é que elas não circulam com a mesma intensidade. E aí acontece algo decisivo.
A falta de diversidade narrativa é interpretada como confirmação. O problema da história única não é a precisão factual, é a estrutura de poder que define quais histórias circulam. Para aprofundarmos isso, a gente precisa sair do campo individual e olhar para o sistema. Pensa na construção histórica do conhecimento. Durante séculos, o que hoje chamamos de ciência, história e filosofia foi produzido majoritariamente em contextos europeus. Isso não invalida esse conhecimento, mas limita o escopo dele. Quando um conjunto restrito de experiências se torna referência universal, outras formas de entender o mundo são invisibilizadas. A autora Chimamanda Ngozi Adichie fala sobre isso a partir da própria experiência. Crescer lendo livros onde os personagens eram sempre estrangeiros à sua realidade, o efeito disso não é só representação, é formação de imaginário. Se você nunca se vê na narrativa, você aprende que sua história não é central, e isso tem consequências profundas. Agora, vamos trazer isso para o presente. Se antes o controle narrativo estava concentrado em instituições tradicionais, hoje ele também passa por sistemas digitais. Plataformas digitais operam com base em engajamento, e engajamento não é sinônimo de complexidade. Conteúdos que simplificam, polarizam e reforçam crenças pré-existentes tendem a circular mais. Isso cria um ambiente perfeito para a manutenção de histórias únicas, porque o algoritmo aprende com o seu comportamento e passa a te entregar versões cada vez mais alinhadas com o que você já acredita. Isso não amplia a visão, isso estreita. E o mais importante, isso acontece sem que você perceba. É confortável pensar que o problema está na mídia, no sistema ou em estruturas maiores, mas isso é só uma parte da equação. A outra parte é você, porque nenhuma narrativa se sustenta sem circulação. E circulação depende de pessoas. Cada vez que você compartilha algo sem verificar, cada vez que você reduz uma discussão complexa a uma frase simples, cada vez que você aceita uma versão sem questionar, você está participando da manutenção dessa estrutura. Isso não é um julgamento moral, é uma constatação funcional. Narrativas são sistemas vivos. Elas dependem de repetições para existir. Agora, a gente vai entrar num ponto mais profundo. O impacto da história única não é só o externo, ele também é interno. Quando uma pessoa ou um grupo é constantemente representado de forma ilimitada, isso influencia a forma como essa pessoa se percebe. Aqui podemos conectar com a ideia do espelho social discutida por Charles Houghton Cowley. A ideia não é construída isoladamente. Ela se forma na interação com o olhar do outro. E se o olhar disponível é restrito, as possibilidades de identidade também ficam restritas. Isso ajuda a explicar por que representatividade não é apenas estética, é estrutural. Se toda narrativa é um recorte, é possível evitar a história única? Não completamente, mas é possível reduzir o impacto dela. O objetivo não é eliminar recortes, isso seria inevitável. O objetivo é ampliar repertório. Quanto mais fontes, mais perspectivas, mais contexto, menor a chance de uma única versão dominar. Isso exige esforço, porque complexidade não é confortável, mas é necessária. Trazendo um olhar mais prático, romper com a história única não é sobre consumir mais conteúdo,
é sobre consumir melhores conteúdos, alguns movimentos concretos. Buscar fontes diversas, não só em opinião, mas em origens geográficas, culturais e sociais. Questionar a ausência. Não apenas o que está sendo dito, mas o que não está sendo dito. Surpreender conclusões rápidas, especialmente em temas complexos. E, principalmente, escutar narrativas produzidas por quem vive aquela realidade. Isso muda completamente a qualidade da compreensão. A história única não é um erro isolado, ela é um sistema. Um sistema que simplifica o mundo para torná-lo mais fácil de entender. Mas, ao fazer isso, remove justamente o que torna o mundo real, a complexidade. E talvez o ponto mais importante: não existe neutralidade na ausência de múltiplas histórias. Quando só uma versão está disponível, ela não é apenas uma narrativa. Ela se torna a referência, e referência moldam decisões, moldam relações, moldam oportunidades. Por isso, a pergunta que fica não é a qual é a história correta, e sim quantas histórias você está disposto a considerar antes de chegar a uma conclusão. Por fim, o período da história única não está apenas em quem conta, está em quem aceita sem questionar. Esse foi mais um episódio da série Visões, aqui no Professorar. Eu sou Samara Mello e se esse episódio expandiu sua forma de enxergar o mundo, curta, comente e compartilhe, porque visão também se constrói coletivamente. E se você gosta de conversas mais leves, mas ainda profundas, eu te convido para o Eva, que vai ao ar todo sábado aqui no Professorar. É como um café da manhã entre amigas, um espaço de troca, afeto e conversa sobre o universo feminino de forma leve, real e necessária. Até a próxima visão.